Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse que é um quadro que discute os temas mais relevantes da sociedade. O programa de hoje é o primeiro de uma rodada de episódios que nós vamos falar sobre a comunicação no pós-verdade, desinformação e fake news. Para isso, convidamos um grupo de comunicadores do estado de Goiás e esse programa de hoje ele é feito em parceria com o programa Conta Pra Mim e com a produtora TC Multimídia. Para começar a nossa conversa, nós convidamos aqui a Luciana Finhold. Boa noite, Luciana. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que tenho que agradecer a minha lembrança, a consideração por estarmos aqui. Será um papo excelente, apesar de que já conversamos muita coisa no bastidor, né? Sim, e a gente vai Muito obrigada pelo convite. A Luciana, que é jornalista, iniciou na TV há mais de 30 anos, hoje está como âncora e editora-chefe do Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada, o jornal esse que completou 32 anos, agora em setembro. E a Luciana também está à frente desse jornal há quase 27 anos, correto? Caminhando para os 27, é muita história, viu? E aqui para bater esse papo com a gente, hoje que vem me ajudar a conduzir aqui como comentarista, tá o Nicolas Bartas, que é o apresentador do Conta Pra Mim. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Rui. Para mim foi um prazer. Quando o Lucimar, nosso diretor, tanto meu quanto dele, nosso diretor sugeriu a ideia, eu achei super interessante. Aceitei na hora, né, gente? O Lucimar me indicou, eu topo. Eu sou assim com o Lucimar. Agradeço te apresentar um pouquinho mais, ô Nicolas. Além do apresentador do Conta Pra Mim, você é assessor de imprensa, né? Diretor do site iConnect Gym, colunista do e-News, estilista e empreendedor da marca Clube G. Isso. Correto? Isso. Eu sou sócio do Laio Andrade no iConnect, né? E também não tinha nada a fazer, né, Luciano? Aí eu criei uma marca de roupa. E é o mais estiloso dos eventos, ele faz o maior sucesso. É bom a gente ter amigos, né, gente? Eu agradeço, Nicolas, até porque por fazer essa ponte e convidar a Luciana para poder estar aqui com a gente, batendo esse papo, a dama da televisão goiana, e poder nos colaborar com seus anos de experiência no jornal, num tema tão delicado que temos vivido atualmente, né, Luciana? Em 2016, o dicionário Oxford considerou a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Pós-verdade que tem um significado além de uma marca de data, de pós uma data, exemplo de pós-guerra. É, na verdade, o pós tirada do significado daquela palavra. Pós-verdade significaria, então, deixar de ser verdade aquilo que foi veiculado. E no sentido de pós-verdade, de acordo com o dicionário, é um substantivo que relaciona mais ao que as pessoas utilizam como crença e emoção do que com o fato e objetivo da palavra ou da notícia. E trazendo isso para a notícia, Luciana, eu te pergunto, nessa mudança, 2016 ficou marcado por isso, vindo aí de uma eleição presidencial nos Estados Unidos, e a saída lá do Reino Unido da União Europeia, né, o Brexit, mas isso também veio uma onda global de desacreditar nas notícias. E você veio de uma época, iniciou numa época em que ainda não existia nem o smartphone, né, a internet. Toda a fonte de informação vinha das mídias que a gente chama de tradicionais, TV, rádio, jornal impresso. Como é que você avalia essa mudança de comunicação e a mudança na crença das pessoas quanto àquilo que está sendo comunicado? Eu entendo que até seja mais do que uma mudança, uma evolução. Foi um aprendizado para todos nós e ainda mais com a pandemia. E para fortalecer o que você acaba de falar nesses veículos convencionais. Existem pesquisas que comprovam que, apesar de tudo, e com o advento das redes sociais, que entendo, e a gente pode aprofundar nesse assunto, que veio somar a nossa comunicação, as pessoas ainda procuram veículos tradicionais pela confiabilidade da notícia e pela credibilidade. E a nossa responsabilidade, sendo representante de um deles aqui da TV Serra Dourada SBT, há tanto tempo estou lá e assumindo esse papel de muita responsabilidade, isso, como eu disse, foi um aprendizado
e fez enaltecer ainda mais o nosso trabalho, a nossa responsabilidade em colocar aquilo que é informação de verdade e, acima de tudo, checada. Porque hoje todos podem ocupar, né, um veículo que está em mãos. Né? E as redes sociais, todo mundo pode se expor a sua opinião, mas muitos realmente ainda recorrem àquele veículo no qual ele pode confiar. Certo. Trazendo o Nicolas aqui para a conversa, Nicolas, você como assessor de imprensa, então faz essa comunicação com os veículos tradicionais, ou convencionais, e também como colunista e diretor no portal de notícias, né, o iConnect Gym. Como é que é esse paralelo que você consegue enxergar da comunicação na internet e trazer isso e apresentar algum conteúdo para as mídias convencionais? Eu falo que como assessor de imprensa, a minha função é fazer essa ponte, né? De levar a empresa até o veículo de comunicação e ele ser conhecido. Quando hoje o assessor de imprensa ele funciona mais fácil por causa da quantidade de mídias que tem, mas todo mundo, assim, é muito engraçado quando eu vou fechar com o cliente, ele fala assim, mas eu vou sair em tal TV? Entendi. Ainda tem? Ainda tem. Por quê? Aí eu falo assim, mas não é TV aberta, não é o seu público, né? Porque a gente tem clientes que a TV aberta é o público específico dele. Mas ele fala assim, não, mas eu gosto da TV. Eu gosto de assistir o jornal, por exemplo, do meio-dia. Na hora do almoço eu estou em casa para assistir o jornal do meio-dia. Então isso você vê que você não tira da pessoa. Por quê? Porque é a credibilidade. E a gente que joga a notícia para a mídia, né? A gente tem que primeiro checar aquilo, ver, porque a gente sabe que alguns clientes às vezes dão uma floreada na informação. Aí a gente tem que ir lá direitinho procurar antes de chegar para a imprensa, né? Sim. E aí, mas isso acontece hoje, e hoje tem muito isso assim, de querer ou o jornal impresso, ou no jornal da TV aberta, ou em algum programa que está no ar. Mas sempre daquela, igual a Luciana falou, daquela parte mais tradicional. Acreditam muito nisso, independente de idade. A gente pensa que vem das pessoas, às vezes, com um pouco mais de idade. Não, cliente novo, ele fala assim, eu vou sair em tal TV? Eu percebo porque a gente tem um público, por exemplo, infantil muito grande. A gente tem um público 50 mais muito grande. Um público também de jovens, né, que acompanham o nosso jornal. E é fantástico também, Nicolas, você se referindo às redes sociais, como os veículos se comunicam. E isso é mais do que necessário nesse momento, principalmente para atender a sua função de divulgação. Um divulgando o outro. É um podcast que vai para a rede social, que vai para o Instagram, que depois disseminam para o WhatsApp, uma reportagem que saiu na TV. Então é uma era em que todos nós estamos nos ajudando. Né? E desde que haja essa responsabilidade toda, porque o cliente cobra também. Eu quero estar em um veículo que vá me dar retorno. Retorno de credibilidade, retorno de fidelidade da marca, e isso é o mais importante. E é aquela coisa, né? E ele não quer, a visibilidade, porque assim, para ele não importa que aquele horário ou aquele programa não é o público dele. Mas lá ele sabe que ele tem uma visibilidade maior, então automaticamente ele pode falar assim, nossa, eu saí no Jornal do Meio-Dia. Eu vou dar entrevista pro Jornal do Meio-Dia. Isso é a notoriedade, né? Exatamente, é o querer aparecer em função do que ele faz e não necessariamente esperando que isso vá atingir o público dele, mas quer atingir todo mundo. Sim. Ele tem intenção de atingir, mas aí pela credibilidade que o jornal já apresenta, ele quer ser visto ali. Como ele enxerga que ali a marca dele vai estar veiculada a essa credibilidade. Você também está como editora do Jornal do Meio-Dia. Quando recebe um release, por exemplo, encaminhado pelo assessor de imprensa, para que as pessoas entendam o que é o trabalho que a TV hoje faz, que não é diferente do que a gente faz também aqui no portal de notícias, quando a gente recebe a informação, a checagem. Mas, diante dessa sua experiência, como é que é tratado esse assunto e a decisão de que se ele vai ser veiculado ou não e a verificação? A assessoria de imprensa tem um papel fundamental. Inclusive, a gente tem uma disciplina na universidade, e porque a gente sempre, eu também faço esse tipo de trabalho, mas a gente sempre coloca para o cliente, não basta ser bom, ele tem que ser visto. As pessoas têm que entender como é o trabalho dele, caso contrário, fica infundado. Então, essa ponte é extremamente necessária para alimentar as redações.
alimentar das novidades, das novas técnicas, o que está vindo para o mercado, uma marca que está se consolidando aqui em Goiânia, que nós temos o crescimento do nosso mercado fantástico, ainda mais pós-pandemia, né? O aquecimento do comércio, das empresas. Então, eles nos respaldam com esse tipo de informação. E claro, como em toda a redação, existe uma reunião de pauta, existe uma análise. É importante esse tema para o cliente, mas para o nosso público. Isso vai interessar? De que forma? Nós temos que abordar e ter um gancho, que a gente chama de gancho, que vá atingir o nosso público. Então, tudo isso é muito conversado e depende também do assessor de vender o assunto daquela forma que vá convencer o veículo de que a pauta dele e a sugestão dele é importante. Certo. E geralmente, Nicolas, é para entender, o que é passado nessa assessoria de imprensa? São pautas notícias ou mais relacionada a comércio, negócio? No meu caso, as duas coisas. Tem assessorias que elas são especializadas em um assunto, um nicho, né? Então, aquela que ela é especializada em médicos. Certo. Então, ela vai sempre gerar o assunto nisso. É até, às vezes, mais fácil para o veículo falar assim, entre em contato com a pessoa, ele deve ter uma fonte. E uma fonte, geralmente, é uma fonte, é um personagem, é o médico, né? E eu faço tanto negócios quanto notícias. Né? Então, assim, às vezes é um lançamento de um produto que eu sei que às vezes não vai atingir o público do jornal, porque às vezes não é aquele público, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo assessoria de a caminhada dos IPs, por exemplo. Então, assim, é interessante para todo mundo saber. Inclusive, já mandei. Então, assim, a Alameda dos IPs é interessante, vai fazer o caminho de Cora, né? O caminho de Cora Coralina todo. Então, isso para todo mundo saber, para todo mundo aproveitar. Então, assim, eu faço os dois lados. Até aproveitar para falar, é o plantio de IPs no caminho de Cora Coralina. No caminho de Cora Coralina. São 100 mil IPs. Nossa. E 100 mil IPs de cores diferentes, porque eles florescem em épocas diferentes. Sim. Então, o ano inteiro vai ter... Tem uma ordem, né? Primeiramente o amarelo, eu não sei se eu estou errado, amarelo, rosa. Depois vem o violeta, depois o amarelo e depois o branco. Que são maravilhosos, né? Imagina um trajeto com todas as cores. E quando não produto. E quando não tem os IPs, né, vão ter frutos do cerrado nesse mesmo caminho. Então vai estar sempre lá, vai estar sempre preenchido. Porque as pessoas começaram a reclamar que elas andam no caminho e não tem alguns pontos que eles querem descansar, mas não tem árvore. Não tem arborização, Não tem nada, na verdade. E aí isso veio para ajudar. Né? E aí esse trabalho de assessoria é importante porque você também vai colocando o profissional, o qual você assessora nessa visibilidade e acaba que as redações ao longo do tempo vão criando uma referência. Ah, não, esse médico fala de obesidade, esse oftalmo. Não é, Nicolas? Vai criando uma referência de especialidade em que os veículos podem contar. Por exemplo, nós estamos agora no outubro, que é o mês de conscientização de combate à obesidade. Então, geralmente, um profissional que dá a entrevista, a redação já entra em contato, porque ele é acessível. Aí depende também do profissional. Não basta assessoria, né? Apesar de ter todo um trabalho de orientação, mas é importante que ele seja acessível, que ele seja disponível, porque redação funciona assim, é tudo para ontem, né, Nicolas? Alô, nós precisamos daqui 10 minutos, o senhor chega na televisão para dar entrevista ao vivo. Que as pautas surgem muito na hora e a televisão está ali, e o programa, por exemplo, está ali naquele horário. Exatamente. O seu, por exemplo, é de meio-dia a 1, ele não está ali o dia inteiro naquele horário, então tem que ser feito naquele momento. Claro que a preparação começa bem antes, né? Eu chego lá bem cedo, 7 horas da manhã já estou lá, 7h30, já acompanhando toda a produção do material, toda a edição, para que eu entre no estúdio bem informada e enfronhada de todos os assuntos, né? O que é interessante é que às vezes é assim, como eu estou muito tempo nisso, as pessoas falam assim, Nicolas, você tem um profissional, assim, um chefe de cozinha? Eu falo assim, não, mas eu vou arranjar um para você. Eu vou atrás, eu faço isso. Eu não importo em fazer isso. E eu conheço muita gente, então eu ligo, eu já pergunto se pode, porque eu também não vou falar assim, Luciana, tem essa fulana, eu vou passar o contato. Aí a pessoa não pode. Eu já ligo e falo assim, pode? Você pode? Eu posso passar seu contato? Você vai deixar o colega na mão. É muito interessante isso que vocês estão trazendo aqui, desse trabalho. Mas nem todo mundo é assim, não. Não. Mas é muito interessante o que vocês estão trazendo desse trabalho da comunicação do jornal com assessoria de imprensa, para as pessoas entenderem que tem a checagem da matéria. A matéria ela não vai ao ar, no nosso portal de notícias, não vai ao ar na TV
TV Serra Dourada, no programa do Jornal do Meio-Dia, sem uma checagem, sem uma verificação do fato. E isso é feito muitas vezes com os profissionais, que os assessores de imprensa acabam indicando, né, e trazendo. E eu queria até perguntar para você, Luciana, diante desse pós-verdade, em que as pessoas muitas vezes elas desacreditam da notícia pelo fato dela não estar indo de acordo com as suas emoções ou com as suas crenças. Está confrontando e ela já pensa assim, não, isso aí que está falando é fake news, sem buscar a verdade ou sem analisar, às vezes, qual é o canal que está comunicando, que é um canal que traz a credibilidade. De que forma que isso tem atuado ou até atrapalhado a comunicação hoje do jornalista? É bem complicado mesmo, principalmente essa pandemia que nós enfrentamos, né? Tantas inverdades apareceram aí, é uma missão, é um desafio nosso em consolidar cada vez mais a notícia checada e com rapidez. Hoje é muito mais difícil porque você tem a responsabilidade de colocar aquilo no ar com extrema responsabilidade, com a informação checada e em tempo recorde. Por quê? A rede social, ao mesmo tempo em que ela é uma aliada nossa, ela é uma concorrente, porque ela pode postar naquele exato momento em que tudo aconteceu. Se o acidente aconteceu naquele momento, está ali, você está conferindo. E cabe a nós, e eu sempre coloco isso no Jornal do Meio-Dia, dar um passo à frente. Então, naquele curto espaço de tempo, você tem o desafio de noticiar, mas atualizando. Certo. Porque no momento em que você vai noticiar um fato, todos já viram nas redes sociais. Principalmente no WhatsApp. Não é? Então, é esse o nosso desafio, é esse o nosso compromisso, em aprofundar o assunto e tentar atualizá-lo. Certo. E muitas vezes a pessoa já viu isso e com inverdades. Acontece no WhatsApp e encaminha um exemplo de um acidente, contando, às vezes até matando a pessoa, né? Falando que a pessoa faleceu, e aí vem o jornal que faz a checagem e atualiza. Quantas vezes a gente é abordado, né? E a pessoa fala, nossa, você ficou sabendo que vai acontecer isso e isso, aí você tenta convencer a pessoa, não, mas espera aí, você checou onde você viu, qual é a fonte dessa informação? E hoje os grupos de WhatsApp disseminam, né, fake news a todo momento. E ainda tem uma coisa pior. Quando a gente tenta explicar, muitas vezes a pessoa leva pelo lado político. É porque a gente está privilegiando um político em detrimento do outro. E aí você tem que falar aquilo com muito cuidado. Porque senão ela acha que você está defendendo uma ideologia que não é aquilo. Você só está defendendo a notícia. Certo. Mas não, ela virar a cara para você para sempre, exatamente, né? Quantas e quantas desavenças aconteceram em família, né, gente? Nessa polarização. Eu falo que me colocaram num grupo 2 vezes, eu saí do grupo as 2 vezes, grupo da família, né? Saí. Para evitar a polêmica. Ninguém perguntou se eu queria entrar. Entrei, saí. Fiquei. Eu falei assim, isso vai dar problema e eu vou sair. Vai dar BO. Não, e é isso mesmo. E a verdade não acontece só por um lado da política. O outro também, dos dois lados, independente de qual seja, a gente vê isso, a gente encontra pessoas que elas às vezes desacreditam ou acha que aquilo que está sendo noticiado é mentira, porque não vai de acordo com a sua crença. É uma discussão muito raivosa também, né? Acho que ao longo do tempo a gente vai conseguir amenizando, diluindo isso daí, de voltarmos a uma discussão civilizada e mais amadurecida, né? E de respeitar o ponto de vista do outro, que isso é fundamental. Sim, é importante a gente trazer isso aqui, até porque as pessoas entendam que os canais de comunicação, os canais de credibilidade, eles trazem a notícia como ela é, não como ela quer, ela gostaria que fosse noticiada ou fosse recepcionada pelo espectador. E com o compromisso de ouvir todos os lados, né? E essa responsabilidade a gente tem que ter, de ouvir todas as partes, e esse tem que ser a linha do bom jornalismo. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Às vezes eu não durmo, né, gente? Todo mundo sabe. Aí às vezes quando eu durmo, eu acordo, mesmo eu dormindo tarde, eu acordo muito cedo. E às vezes eu pego o jornal do Bom Dia Goiás, por exemplo. Aí eu fico pensando assim, tem o Bom Dia Goiás lá, acho que é Bom Dia Goiás. Aí depois tem o Jornal do Meio-Dia. Gente, se você pensar bem, o Bom Dia Goiás, ele tem que te acordar. Ele não pode ser aquela coisa pesada para você começar o dia ruim. O Jornal do Meio-Dia tem que escolher muito bem o que vai passar ali, porque você está na hora do almoço. Às vezes é o único horário que você tem com a família. Porque à noite, não, à noite você vai assistir, você não quer, você vai passar para outro canal. Mas esses dois horários
tem que ter umas notícias um pouco mais leves, né? Ou a forma como noticiar. Não precisa nem ser leve. É isso que é o diferencial. Porque antes a gente tinha uns programas meio estranhos, né, gente? Assim, que aparecia a pessoa morta, tudo bem. Agora, mas não é nem deixar de falar, mas é a forma com que fala, com que dá aquela notícia. Porque na hora do almoço, eu quero saber das notícias que aconteceram até aquele horário ou no dia anterior. Mas ela não precisa vir com aquele peso e com o sofrimento que você não quer na hora do almoço. É muito zelo, né? Aí o que acontece? Zelo pela eu vou até o final do jornal, mas tem gente que troca ali. Ela muda ali o canal. Se não souber, se não tiver uma pessoa... Porque eu sei porque a Luciana, ela tem uma elegância na televisão, ela tem uma credibilidade que as pessoas continuam ouvindo. E a voz dela chama, né? Agora, se você não tem isso, e aí você ainda não consegue ler um TP, né? TP tá passando para você ler notícia. Aí eu paro, gente, eu saio. Então, assim, precisa ter um cuidado para jogar uma notícia no ar. Essa palavra, né? O cuidado, o zelo, não só com a notícia, mas também com quem está do outro lado. E confiando no seu trabalho, naquilo que ele está acompanhando. É aquela questão de você se colocar na posição do outro. Ou você imaginar que existe uma pessoa ali que está não só te vendo, mas também te avaliando e consumindo aquele produto que você está entregando. Como são vários programas no mesmo horário, outro diferencial que a gente busca é de fazer essa entrega um pouco diferente dos outros, porque o assunto é o mesmo em todos os canais. Mas como que eu posso oferecer essa informação para quem está confiando no meu trabalho? É uma responsabilidade diária, né? Como formadora de opinião, como sendo avaliada por segundo, a todo momento, por quem está nos assistindo, e isso há muito tempo, e também com o peso das redes sociais. Nós, inclusive no Boletim Goiás, temos muito esse cuidado com o que o Nicolas falou. A gente está comunicando, às vezes, 24 horas e a gente não sabe qual momento que a pessoa está recebendo aquela notícia. E a forma como você comunica, ou a imagem que é postada, pode causar um choque em quem está recebendo, às vezes até o familiar. E você faz isso também, você comunica hoje no portal de notícias. E a gente vê que há muitos canais que se dizem comunicadores, portais de notícias, que na verdade acabam ferindo uma ética de postagem, de publicação dessas notícias. Exemplo disso, que ele acabou de falar, há poucos dias teve aquela história do cara que matou a mulher, embrulhou ela num lençol e colocou no carro. Ele sofreu um acidente, o corpo saiu. Hoje eu vi assim, na matéria tá lá, o corpo embrulhado no chão. E o carro dele tombado, então assim, não precisa, a pessoa leu, ela entendeu. Sim. Né? Mas é o sensacionalismo. Às vezes agressivo, né? E tem também pesquisas que já apontam que muitas pessoas estão deixando de acompanhar ou de ver notícias porque elas não querem receber esse tipo de notícia. Elas não querem receber notícias que afetam, mas elas querem receber notícias que tragam uma esperança de um novo amanhã, de um dia melhor. Daí a importância dessa diversidade, né? De você ter o cuidado também de diversificar os assuntos. A gente tenta equilibrar bastante no Jornal do Meio-Dia, claro, estamos sempre atentos aos fatos, que não adianta também você encobrir a verdade. Né? Aqueles que dizem, mas estão noticiando muita coisa ruim, fatos pesados, mas será que o mundo está assim? Isso serve de alerta e de reflexão? Ou porque realmente a divulgação está pesada? Tudo isso tem que ser realmente avaliado, né? Mas também não adianta tapar o sol com a peneira, né? A gente não vive no mundo, né, porque de só maravilhas, né? Então, e você também não adianta querer se proteger numa redoma de você sair daqui e achar que você tem 100% de segurança. Então você tem que estar em alerta. Peraí, se à noite não vou andar com o vidro aberto, eu tenho que saber os locais mais violentos da cidade onde eu moro, eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor. Caso contrário, como que você vai se portar como cidadão e até mesmo para sua defesa? Andar com o celular no bolso, você exatamente, na mão, estando ali alheio e à margem de tudo que está acontecendo. Essas notícias muitas vezes não é para impactar negativamente a pessoa, é para alertar o que acontece de fato e que infelizmente tem.
Né? De acordar quem está ali nos assistindo. Né? E em falar em assessoria de imprensa e comunicação com os patrocinadores, eu tenho que deixar um recado aqui do meu patrocinador, o App do Advogado. Você, advogado, que tem esse problema de comunicação com o seu cliente, que fica ligando, querendo saber como é que está o andamento do processo, e você não consegue organizar isso e dar andamento nos processos. Então, o App do Advogado faz isso para você. Ele comunica o andamento do processo do seu cliente com ele na palma da mão. Então, acesse aqui appdoadvogado.online e conheça essa plataforma. Luciana, você chega no programa às 7 da manhã, no jornal, perdão, né, na redação às 7 da manhã, começa a apresentar ao meio-dia. Então, claro que a sua manhã inteira é vendo notícia, né? Mas, às vezes, durante o dia, para se manter atualizada, você tem também que ver algumas coisas. Como que você consome notícia? 25 horas por dia. Não é só de manhã. É a todo momento. Eu entro no carro, já vou ouvindo. Amo rádio, amo de paixão. Rádio notícia. Amo de rádio notícia. Nossa, eu também. De vez em quando pus musiquinhas também. Mas não dá tempo de colocar Spotify, não. Mas ouço notícia assim que eu vou para a TV. E lá, consumindo notícia o tempo inteiro com o auxílio da rede social, que hoje, como nós falamos, é muito rápido. Vou ali acompanhando. Aí depois, na outra etapa, estou noticiando. Quando eu saio do jornal, é uma necessidade tão grande que parece que fica um vácuo. Eu não estar sintonizada em algum veículo de comunicação. Eu saio do programa, tem hora que até me policio, falo, Luciana, ouve um pouco de música, mas não, já ligo ali numa rádio, logo depois do jornal, já vou tentando ouvir, me atualizar, porque parece que um vazio tão grande para o jornalista, aconteceu alguma coisa, você não ficou sabendo. E tem isso, aconteceu realmente isso comigo e com meu marido, foi um fato assim político marcante. E nós estávamos simplesmente preparados para um evento após que eu encontrei o Nicolas. O Nicolas está em todas. E quando nós chegamos no evento, foi o prazo de tomar banho, entrar no carro, chegar no evento. Quando nós chegamos no evento, todo mundo perguntando, porque foi assim o fato do ano político. E todo mundo perguntando para mim e pro meu marido. E aí, vocês viram? Sabe aquele constrangimento? Meu Deus, eu fiquei 1 hora sem notícia. E aí o que eu fiz? Em que caderno estava? Eu disfarcei. Nossa, é mesmo inacreditável. Eu tentando entender, né? O que era que tinha acontecido naquele exato momento. Então, assim, é uma necessidade. E meu marido também é jornalista, então a minha casa é notícia o tempo inteiro, sintonizada em notícia. Te juro, o tempo inteiro. Eu vou dormir ouvindo notícia e botei meus filhos todos pequenininhos para vigiar ainda. Porque meu marido apresentava um jornal que era concorrente do meu. Pensa você, o marido concorrente da esposa. Teve uma matéria no Diário da Manhã, uma época, dormindo com o concorrente. E era assim. Aí, criamos nossos filhos pequenininhos assim. Vamos pro banho? Aí colocava um na frente de uma televisão e o outro na frente da outra, para acompanhar, pra gente não perder nada. Os dois viraram advogados, tá? Mas na área de humanas. Não tem como, né, ficar sem. Até porque quando as pessoas te encontram, elas acham que você está sabendo sempre de tudo o tempo todo, né? Sim, exatamente. E quer saber de você. Mas é a muito informação. bom, é assim, é uma vitamina pra gente, é necessário. E depois, se não souber ou não tiver assim, você não falar assim, viu? Essa é simpática no jornal. Exatamente. Simpática no jornal. Você tem que interagir, né? Você falou alguma coisa, tem que interagir, dar prosseguimento aqui no ar. Às vezes eu chego no local, eu chego e cumprimento as pessoas, mas nem todo mundo. Você viu? O Nicolas hoje deve estar irritado, porque não cumprimentou. Ele falou assim, gente, não deu tempo. Porque é assim a pessoa, mas quem está à frente assim, do jornal, você viu? Só é simpática lá. Só é simpática no jornal, pra gente ficar assistindo. É difícil. Mas e você? Consome notícia como? Quase igual a Luciana, eu só ouço mais música. Mas eu gosto muito de rádio, Então, assim, não adianta falar assim, eu pago o Spotify para escolher as músicas que eu quero, mas no dia a dia eu ouço rádio. E não só rádio de notícia, mas eu preciso de música. Mas assim, é aquela pessoa que tem TTAH, né? Num cômodo tá a televisão ligada, eu tô escrevendo a minha coluna, o computador tá me dando notícia, e quando não tá isso eu tô ligado no rádio. Então, assim, é o tempo todo. Até porque quando eu lanço matéria de cliente, aí é o tempo inteiro no celular.
Mesmo fazendo outras coisas, eu estou no celular vendo o que saiu. Porque nem todo mundo marca a pessoa, nem todo mundo é simpático de fazer isso. Custa nada, né? Marcar, custa. Mas assim, aí a gente tem que ir atrás, porque a obrigação do assessor de imprensa é fazer clipping, tá, gente? Não é... Mesmo para o seu release, você tem que estar bem informado. E outra coisa, tem alguns assessores de imprensa em Goiânia que acham que é o veículo que tem que mandar para ele, né? Não, é o assessor de imprensa que tem que ir atrás e ver onde é que o cliente saiu. O clipping é nosso, é obrigação nossa. Muito bem, Nicolas. Não, é porque as pessoas elas acham assim, Nicolas, saiu, eu tô te mandando isso. Eu falei assim, mas eu já publiquei na coluna. Sim. Aí a pessoa fala, você manda para mim, não posso, tá lá. Disponível, entra lá e pega. Ela acaba perguntando, né? Mas tá lá, é só você acessar. Se você encaminhou, verifica se foi publicado. Né? Aí nessa hora eu sou grosso. Não é, gente, é questão de ser rápido, é prático. Hoje em dia... Antes de me perguntar, foi lá e olhou primeiro? Podia ter ido lá e olhar, né? Luciana e Nicolas, até a gente já está chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, é muito rápido, mas eu gostaria de que você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo no ponto D. Como é que a pessoa faz para poder tentar identificar se aquela notícia é uma verdade ou se ela pode ser uma desinformação, uma fake news? E o que a pessoa pode fazer no caso de deparar com algo do tipo, ou que seja pela rede social, ou até, de repente, por um canal. Erros também acontecem. Desinformação e fake news, a gente já sabe que é intencional. Mas como é que o leitor, o espectador do jornal, o telespectador, pode agir dessa forma? Na verdade, é um bombardeio, né, de informações que as pessoas recebem hoje, tanto por WhatsApp, as redes de transmissão, no próprio Instagram. Realmente buscar meios confiáveis. Institutos de pesquisa que respaldam aquela informação que foi publicada, principalmente quando se trata de doença, de vacina. Não, mas espera aí, de onde vem essa informação que me chegou no WhatsApp? E é sempre buscar esses veículos nos quais a gente pode confiar, né? Essa responsabilidade a gente cultiva há anos. Como eu te disse, eu estou caminhando para 27 anos de Jornal do Meio-Dia. Nós temos um zelo enorme por aquilo que nós estamos noticiando. Falhas acontecem, mas elas podem ser reparadas. Em toda essa história foram raras as situações em que tivemos que voltar atrás, porque realmente a gente age com muita atenção, muita cautela e muito zelo. Mas isso também significa agilidade. Como eu te disse, é um desafio enorme para a gente. Colocar no ar a verdade, o fato como ele é, ouvindo todas as partes, com toda a credibilidade e num curtíssimo espaço de tempo. Muito bom. Ótimo. Nicolas, quer complementar? É basicamente isso que a Luciana falou. Agora eu vou só continuar a segunda parte que você falou. Gente, isso tudo que a Luciana falou, agora quando receber esse tipo de notícia e não tiver certeza, não passa pra frente, não. Não passa pra frente, né? Por exemplo, assim, a pessoa, a desculpa dela, às vezes fica assim, eu passei pra ver se a pessoa me falava. Eu já ouvi isso. Fala assim, não, tá na dúvida? Só pergunta, não passa a mensagem. Né? Não passa pra frente, gente. Principalmente, igual a Luciana falou, relacionado à morte, à saúde, alguma coisa que vai impactar na vida da outra pessoa, não passa, é só parar ali. Na dúvida, parou. É a mesma coisa de roupa que eu falo pra vocês sempre. Chegou de frente ao espelho, tá na dúvida, tira. Se tá na dúvida, tira. É a mesma coisa, se tá na dúvida, não envia. Porque alguma coisa tá errada. Você sabe que tem alguma coisa ali que não é pra ser enviada, mas adora a fofoca, manda assim mesmo. Né? E tempos modernos nos exigem muita atenção e discussão também, porque... Nosso tempo tá muito estourado? Não, porque jornalista é assim. Você dá uma moralzinha, ela vai embora. Então pode complementar. Nós temos a inteligência artificial que vem aí e também outro desafio pra gente. Essa semana, por exemplo, tanto Tom Hanks como Tom Cruise foram pegos de surpresa colocando a imagem deles, porque hoje é a pessoa, né, não tem dúvida, não resta dúvida, em movimento e falando. Colocaram, se não me engano, numa propaganda de medicamento, algo nesse sentido, me corrija quem souber mais, e ele teve que ir nas redes sociais e comprovar que não era ele. Certo. Teve uma cidadezinha no interior da Espanha também,
olha o perigo, em que fizeram inteligência artificial, buscaram fotos de adolescentes menores e distribuíram na cidade, uma cidadezinha pequena de pouco mais de 100 mil habitantes, em cenas vulgares, e que não eram as meninas. Então, assim, é uma situação que nós vamos ter que lidar com isso, porque não é regulamentado e a humanidade não sabe como tratar, porque em todos os países não tem uma punição, não tem uma regulamentação de quem faz isso. E quem faz, na maioria das vezes, isso foi comprovado, são pessoas assim de fundo de quintal e que desenvolvem essa habilidade e, obviamente, para prejudicar as outras pessoas. Então tá aí o mundo moderno chegando e nós vamos ter que lidar com isso. Essa novela que acabou agora, que não lembro o nome, que acabou das 9, falava justamente disso. Não sei se foi essa ou se foi a anterior. Mas é porque a Glória Pérez tem um problema de jogar tudo numa novela só e a gente começa a não conseguir pegar um assunto ou outro. Mas tinham vários assuntos na novela que falavam. Uma deles era... A menina passou o tempo inteiro tentando provar que ela não era sequestradora de crianças. Porque uma foto dela foi colocada numa brincadeira com 2 adolescentes. Foi uma montagem, né? E aconteceu isso. E foi baseado, inclusive, no fato real que aconteceu no Brasil, que houve o lixamento da pessoa, ele foi a morte, né? Isso há anos atrás, no Facebook, quando começou. E no fora do país, recentemente, o médico Drauzio Varela também foi vítima de uma fake news nesse sentido. E nem era algo elaborado com inteligência artificial, uma montagem pura, grotesca de pente, colocando ele como que tivesse assinado uma medicação para emagrecimento. E ele teve que ir até procurar as mídias para poder se posicionar do risco de consumir aquele medicamento e que não era dele. E a gente fica imaginando aquelas pessoas assim que não têm um equilíbrio emocional para suportar tudo isso, né? A gente sabe de casos horríveis, né? Exatamente, esse é o grande problema. Luciana, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite do Nicolas. Nicolas ter trazido. Obrigado, Nicolas, por ter trazido a Luciana aqui. É um prazer enorme, sempre. Obrigado demais por ter dedicado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que a sua vida é muito corrida, você tem essas atividades todas e poder colaborar um pouco com o nosso espectador aqui sobre a notícia, né? O jornalismo de fato como ele é, de como ele acontece. Deixa um recado para quem nos assiste, inclusive com as suas redes sociais, para que as pessoas possam te seguir. Claro, sim, gente. Informação é tudo, né? Então é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, compartilhando dessas ideias, aprendendo cada vez mais. Redes sociais, estou lá no Instagram, @luciana.jornaldomeiodia. Estou também no Twitter, que agora é X. Não é mais Twitter, Lufinhold JMD, que é o mesmo do Threads também. Adoro essas redes sociais polêmicas, raivosas, adoro participar. O Twitter deu uma modificadinha, agora virando X, né, com Elon Musk, mas também participo ativamente. Até status do WhatsApp eu tô lá, gente. Como é que é? Postando as chamadinhas do Jornal do Meio-Dia, gravo todo dia. Agora a minha propaganda, viu? Jornal do Meio-Dia em novo horário, pontualmente ao meio-dia, até 1h, com notícias variadas. Não tenham receio, não é só polícia, a gente coloca matéria de serviço, a gente te ajuda com orientações, tem vaga de emprego, tem cachorrinhos fofinhos desaparecidos que a gente consegue encontrar com a ajuda dos nossos telespectadores. Então, assim, é mais do que um jornal, é uma conversa com quem nos acompanha e quem acredita no nosso trabalho. Eu faço assim com o maior prazer, eu amo de paixão o que eu faço. Que bom, e é muito bacana essa interação que o jornal tem, essa proximidade, apesar de estar lá na TV, ela tem essa proximidade, o acesso. E é um feedback imediato, a gente tem o WhatsApp do jornal, as pessoas participam com os assuntos variados, dando opinião, nos ajudando a fazer a cada edição um novo programa. Muito obrigado, Luciana. Nicolas, também deixa aqui o acesso das suas redes sociais e fala um pouquinho do Conta Pra Mim. Nas minhas redes sociais é mais fácil encontrar o meu pessoal, que vai ter tudo lá, porque eu não sou tão ativo nas redes sociais igual a Luciana, porque eu tenho um pouco de preguiça, gente. Mas é N Bartras, que é meu nome, então é BARH, você já vai encontrar. Quando você colocar @BARH, já vai aparecer meu nome. Ai, gente, chique é outra coisa, né? Tem o nome todo cheio de consoantes. E aí fica fácil de encontrar. Aí vão aparecer lá. O Conta Pra Mim, na verdade, eu brinco que é
programa de bate-papo, assim. É uma delícia. Eu participei já, é uma contar delícia. mesmo. Luciana contou muita coisa. Procurem lá, gente. É Depois uma mesa de bar sem cerveja. Mas a gente já tentou. Eu já falei pro Lucimar que precisava ter drink, Vamos cerveja. conseguir um patrocinador. Não é? Eu acho. De uma boa cachaça. Amo pinga, gente, mas eu tomo com moderação. E amo de paixão vinho também. Adoro vinho também. Vamos acionar as empresas. Mas o engraçado é que conta pra mim. o povo acha que eu bebo muita cachaça, né? Eu tenho, acho que 12 garrafas de cachaça que eu ganhei das pessoas. As pessoas, eu bebo, tá, gente? Mas não é tanto assim, não. É porque eu faço assessoria de imprensa. A gente bebe, mas não Não, cai. mas como eu faço muita assessoria de imprensa de bebida, as pessoas acham que eu bebo mesmo tanto. Então, assim, mais um Conta Pra Mim tá aí. São programas de entrevista, bate-papo. Eu brinco que é bate-papo, não é bate-boca, né? A gente não... Mas se precisar também, a gente vai ter, porque aí a gente vai chamar uma pessoa, vamos chamar 2 pessoas, vai trazer lá. Mas o programa tá aí, assistam, vocês vão gostar. Assistam o Jornal do Meio-Dia e assistam o Rui no Ponto de Vista. Obrigado, Nicolas. Obrigado, mais uma novamente. vez, obrigado pelo carinho de vocês. Lucimar também coordenando tudo isso, responsável por isso, né, Rui? Valeu, viu? Valeu mesmo. Nos chame mais, tá? Com certeza, já está aberto para o convite para novas Quando você assuntos. tiver um programa de 14 horas, pode chamar eu. Certeza que a gente vai segurar, né, Nicolas? Certinho, eu agradeço já. É para a disposição de vocês A gente fazer esse adora bate-papo. conversar. Não conta pra mim, a gente estourou um tempo absurdo. A gente mandava pra lá e pra cá. Tá certo. Um abração, gente. Obrigado. Tudo de bom. Valeu. Vocês que nos assistem, siga aqui as nossas redes sociais também, @Boletim Goiás. Acesse o nosso portal de notícias, também fique bem informado com os nossos conteúdos, boletimgoias.com.br. Siga as redes sociais da TC Multimídia e deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista. Muito importante também que você se inscreva aqui no nosso canal para continuar recebendo os nossos vídeos. Quero encerrar aqui com uma frase da escritora Cláudia Bellucci, que ela diz que comunicação não é o que você fala, mas é o que a pessoa compreende daquilo que foi dito. Obrigado, boa noite.